A ansiedade é um tema que muito tem feito parte do nosso dia a dia, e isso se potencializou com a pandemia que vivemos desde o início de 2020. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o número 1 de casos no mundo, com a estimativa de que 9,3% da população possui algum tipo de transtorno de ansiedade. É sobre esse tema que falaremos nesse episódio de lançamento. Seja bem-vinda e bem-vindo. Esse é o Voz, o podcast sobre saúde mental baseado em você, produzido pela VS Lacerda, empresa de psicologia localizada em Caruaru, Pernambuco. Vânia Lacerda é psicóloga com base na psicanálise. Ela começou a carreira em hospitais e hoje atende clinicamente e faz consultoria a empresas da área da saúde. A ansiedade é algo natural. É o mesmo sentimento que temos ao assistir um filme de suspense ou ao encarar um grande desafio. Mas e quando essa sensação deixa de ser algo natural para passar a atrapalhar seu cotidiano e a sua saúde? A seguir, Vânia Lacerda nos fala um pouco sobre. Ansiedade é uma palavra que parece estar na moda, vamos assim dizer. Todos nós estamos muito ansiosos, algo que está diretamente relacionado com o que estamos vivendo hoje em dia. E a gente estuda, nós da ciência, da psicologia e entre outras, estamos sempre estudando essas emoções, essas sensações, os comportamentos, os hábitos, como nós reagimos perante várias situações na nossa vida, no nosso cotidiano. Situações de estresse, é muito comum a gente perceber uma ansiedade. E a ansiedade, na verdade, ela já acompanha a humanidade há muito tempo, desde os seus primórdios. Podemos entender inicialmente, ela é entendida como uma resposta fisiológica a alguma coisa, como, por exemplo, quando nós assistimos um filme de terror e, à medida que o filme vai transcorrendo, vai criando uma expectativa, vai gerando a possibilidade de algo que vai acontecer, algo de terrível, que a gente começa a imaginar que vai ser terrível, vai criando esse estado de tensão. E esse estado de tensão pode ser interpretado e pode ser observado através de, por exemplo, um batimento cardíaco, boca seca, ficarmos pálidos, a musculatura fica tensa, às vezes dá alguma sensação de enjoo, que é como se tivesse uma ânsia. Enfim, vários sintomas, vários sinais físicos vão dizer que estamos em estado de ansiedade, em estado de tensão. E essa tensão, essa sensação, a palavra que vem lá do latim, da palavra ansietas, que significa angústia, ou de anxious, que é mente perturbada, nos dá esse incômodo, deixa muito claro, né, como se tivesse uma quantidade de tensão em nosso organismo e ela precisa dar uma resposta para que ela seja eliminada, para que ela seja concluída e voltemos ao nosso estado inicial de tranquilidade. Então, a ansiedade, na verdade, é uma das emoções que fazem parte da natureza humana, como tantas outras, e nós observamos através de respostas de comportamento. E aí, para a gente entender melhor isso aí, o que acontece, não só a partir de um estímulo meramente fisiológico, acontece também de uma certa forma um pouquinho mais complexa quando nós associamos, quando nós vamos fazendo uma cadeia associativa em que ela fica aparecendo de uma maneira que às vezes a gente tem uma sensação, algo está acontecendo e a gente não sabe definir muito. E aí a gente dá para poder entender, a gente acaba usando palavras, usando metáforas como, por exemplo, nó na garganta, borboletas no estômago, ou descrever comportamentos dizendo, a minha vontade é de sair correndo. Enfim,
começamos a entender a ansiedade de uma maneira um pouco mais complexa, mais refinada, mais sofisticada. E, já que faz parte da nossa natureza, existem algumas maneiras que muitas vezes nós ouvimos de vários outros colegas, vários profissionais da área de saúde, algumas dicas para a gente lidar melhor com essa ansiedade, com esse estado de tensão. Como, por exemplo, fazer coisas agradáveis, praticar uma atividade física, ouvir uma música, relaxar, procurar uma atividade relaxante, uma meditação. Muitos alimentos também que nos ajudam, que vai provocar um estado de relaxamento, melhorar o sono, nos deixarmos mais leves, mais calmos, mais tranquilos. Mas algumas vezes esse estado de tensão foge do nosso controle, foge a nossa vontade. Ela ou é um estado de tensão excessivo, que parece que a gente vai explodir, ou ela fica por muito tempo, prolongado demais, e começa a atrapalhar o nosso cotidiano. Nós temos problemas no sono, temos problemas na nossa alimentação, nós estamos excessivamente preocupados, né? A questão do tempo, a gente está sempre antecipando o tempo, né? Se preocupando, imaginando coisas que muitas vezes nem vão acontecer e tomam conta da nossa vida, atrapalhando a nossa relação com os nossos amigos, com a nossa família, no nosso trabalho. Aí já é hora da gente parar e buscar uma ajuda. Sim, precisamos de uma ajuda. Precisamos de uma psicoterapia e muitas vezes também uma avaliação médica com um psiquiatra para uma medicação. Nós temos sim muita resistência à medicação, mas em alguns momentos elas são necessárias. Como falamos, a ansiedade, esse transtorno de ansiedade, na verdade, ela tem uma reação fisiológica. Ela tem uma química que atua em nosso cérebro. E a medicação vem para nos ajudar, para dar um equilíbrio neuroquímico, para que possamos, inclusive, fazer a nossa psicoterapia. É uma dobradinha aí que já vem funcionando muito bem há bastante tempo. E isso que nós precisamos fazer. Buscar algo que seja natural, que nos traga bem-estar, que nos traga equilíbrio, entender que é uma emoção natural, mas que em algum momento, quando estiver em excesso, esse estado de tensão está prejudicando a nossa vida normal do cotidiano, vamos procurar ajuda, vamos procurar uma psicoterapia, se precisar alguma medicação, que é por um tempo, até voltarmos naturalmente ao nosso bom e velho equilíbrio. No episódio de hoje, você acompanhou o lançamento do Voz, com o tema sobre o que é sentir ansiedade. Não deixe de seguir Vânia Lacerda no Instagram, @Vânia Silva de Lacerda, e no LinkedIn e Facebook Vânia Lacerda. Esse foi o episódio do Voz, o podcast de psicologia baseado em você.